aqui é Atos 2. Se em Babel foi necessário dividir, o Senhor convergiu em Atos. E aqui é Atos 2. Então, se tem alguém perto de você falando outra língua, irmão, ora até o Espírito Santo fazer ele falar a mesma do que está acontecendo aqui. Porque Deus está falando muito forte neste lugar. Eu me faço acompanhado da Camila, minha esposa. Perdão a todas as irmãs, mas é a mulher mais linda que está aqui hoje, irmãos. Muito obrigado, amor. A gente está vindo uma semana de luta, irmão, de prova. Que semana, mas é porque Deus já tinha algo reservado para hoje. Eu creio assim. Eu creio assim. Então, essas lutas que a gente enfrenta é porque Deus já tinha uma glória ainda maior reservada para nós, algo que está sendo derramado nesse lugar. E eu confesso para vocês que eu vim com algo preparado no meu coração, muito desenhado, e a gente faz isso, né? A gente desenha, e eu vim conversando com a Camila o caminho, praticamente um pedaço dele quase todo, falando sobre algumas coisas. Mas quando eu coloquei o pé aqui nesse lugar, o Espírito Santo de Deus falou, não é do jeito que você quer. A Camila falou, mudou, foi? Eu falei, eu sou doido de desobedecer. Ela falou, vai pregar o quê? Eu falei, vou deixar pro culto, nem vai saber. Vou dar spoiler, não. Então, abra sua Bíblia aí comigo, se você puder. Profeta Ageu, capítulo 2. Meu Deus. Eu não estava de manhã, não adianta você me olhar assim. Sei que teve culto de manhã, mas eu não estava. Cheguei 5h40 da tarde. Ageu capítulo 2, versículo 1. Oi? Tá baixo? É? Melhor assim? Maravilha. Ageu capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Esse ano eu completo 10 anos no ministério, bispo. O Senhor me chamou para pregar com 14 anos de idade. Com 18 anos para pastorear a igreja. E eu posso deixar uma coisa para todos da minha idade aqui, ou mais novos, ou um pouquinho mais velhos. Eu não me arrependo um minuto do que eu tenho investido o meu tempo aos pés do Senhor. Deus não fica devendo nada para ninguém, irmãos. Deus não deve nada para ninguém. Eu acho isso tremendo. A gente pensa que gastar o tempo aos pés do Senhor é jogar tempo fora, mas não é. É investimento. E eu tenho colhido muitos frutos daquilo que eu tenho investido na presença do Senhor. Ageu capítulo 2, versículo 1, você encontrou? Diga amém. No 7º mês, no 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Selatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, não é de hoje. E o meu espírito habitava no meio de vós, não tinha templo, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações,
e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Feche os seus olhos de Bíblia aberta, Espírito Santo. Nós estamos vulneráveis ao que o Senhor tem a fazer neste lugar, Senhor. A tua palavra, Senhor, é viva, é digna. Ela é, Senhor, aceitável. Ela é inspirada, digna de toda aceitação. E nós te pedimos, Espírito Santo, faz como tu queres esta noite uma vez mais. Nós não viemos aqui, Senhor, seguir uma liturgia, apresentar um desenho da projeção da mente de alguém. Nós viemos aqui mergulhar nos teus rios, Senhor. Faz como tu queres neste lugar. Com este óleo que nos cobre, Senhor, eu te peço, esta unção, Senhor, seja visível, palpável. Espírito Santo, se o Senhor quiser curar essa noite, cura, Pai. Se o Senhor desejar, Senhor, libertar, liberta, ó Pai. E se o Senhor quiser derramar a tua glória, eis aqui a tua noiva, Senhor. Oh, Espírito Santo, nós estamos vulneráveis. Calabaxere, baraçúria. O Senhor encontra o nosso coração como de uma criança aqui neste lugar, Senhor. Pronto a descobrir aquilo que não conhecemos. A mergulhar, Senhor, profundo aonde ainda não conhecemos. Aqui, Senhor, nós não sabemos mais uns do que os outros. Nós estamos aqui, Senhor, na mesa, preparados, ó Pai, para receber da dispensa que o Senhor tem, e ela não tem fim. Nós te pedimos, fica conosco como tem estado, Senhor. Em nome do Filho amado Jesus, aquele que tem um nome acima de todos os nomes. Se você concorda com isso, diga amém. Deus trouxe ao meu coração essa tarde, irmãos, quando eu pus o pé aqui nesse lugar, essa palavra. Eu até perguntei para o Senhor em um momento ali, dizendo, Senhor, essa palavra, ao meu ver, não se encaixa com nada. Que sentido faz com o que eu estava estudando? Mas o Espírito Santo de Deus, ele faz encontrar algo que ele está tratando com pessoas aqui neste lugar. E o texto que nós lemos faz parte de um tempo de reconstrução. O Senhor aqui faz uma promessa para Israel, mas ela estava condicionada ao trabalho de reconstruir algo. E o Senhor disse ao meu coração, existem coisas que eu só vou derramar e fazer quando o meu povo estiver disposto a reconstruir algumas coisas. O profeta Ageu, ele é considerado um profeta menor, contemporâneo de um dos maiores reconstrutores do Antigo Testamento, Neemias. Contemporâneo também de Zacarias. Um dos diferenciais de Ageu é que ele nasceu durante o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico durou 70 anos, ele nasce lá. Diferente de alguns que foram levados cativos, Ageu, que é o profeta desse livro, ele não viu o templo na sua primeira glória. Ele não viu Jerusalém em pé. Não tinha foto, não tinha vídeo, não tinha live, irmão. Ele não viu nem foto. Talvez ele viu uma pintura, mas ele nunca viu de perto a realidade, porque ele nasceu cativo. O que ele viu foi a Babilônia. Um dos comportamentos dos caldeus, dos babilônicos, eles, quando levavam o povo cativo, eles vendavam os olhos do povo. No caminho, eles não queriam que o povo decorasse o caminho de volta. Porque uma das formas deles aculturarem o povo que eles subjugavam era fazer o povo esquecer tudo aquilo que fazia parte da terra de onde eles vieram. Uma prova disso é se você ler o livro de Daniel, quando eles chegam ali
Ele troca o nome das pessoas, ele muda a alimentação das pessoas, só que há algo tremendo em Daniel 6, porque a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, uma prática comum dele, Shaharit, Mirai e Arvit, manhã, tarde e noite. Todos os dias ele orava 3 vezes ao dia. E é interessante que ele entrava no quarto, fechava a porta, mas abria a janela para as bandas de Jerusalém. Se ele foi levado com os olhos vendados, como ele abre as janelas para a banda de Jerusalém? É porque o coração dele não estava ligado na Babilônia. Ele estava na Babilônia, mas ele era de Jerusalém. Ele orava olhando para Jerusalém como quem dizia, olha, eu estou aqui, mas eu vou voltar para aí. Ageu não teve o privilégio de ver a glória de Jerusalém, do templo construído por Salomão, que, irmão, quando você lê o texto, esses dias eu estava pregando sobre a construção do templo de Salomão, e eu estava meditando em alguns detalhes que Salomão mandou que se cortassem as pedras das edificações longe, para que não tivesse barulho de construção perto da obra do templo. O cuidado e o zelo nos revestimentos do templo, para que não aparecesse nada da estrutura do templo, para que aparecesse somente o ouro. Mas Ageu não viu nada disso. Nasceu no cativeiro. Ele volta, e o seu livro é escrito 17 anos após o retorno do exílio, os primeiros que voltaram. Ele voltou junto com Zorobabel. O cenário de Jerusalém era totalmente diferente da época em que o templo estava de pé, totalmente destruída. Se você já leu o livro de Neemias, você vai lembrar os muros, as portas, o templo, as casas. A notícia que chega para Neemias é que o povo que está lá está em extrema miséria. O povo que está lá está em dificuldade, as casas destruídas, a segurança de Jerusalém está abalada. A religião está abalada porque o templo era muito mais do que simplesmente um prédio. O conceito que nós temos hoje de templo, de casa de Deus, é muito diferente do conceito que eles tinham sobre a casa de Deus. O livro do profeta Ezequiel, do capítulo 39 em diante, quando Deus começa a dar para ele as visões e as profecias acerca da reconstrução do templo, irmão, o valor do templo para o povo de Jerusalém era muito grande. Porque o templo era o símbolo de uma misericórdia a favor de Deus, porque era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. A arca estava dentro do templo, no lugar santíssimo. Então o templo destruído abala até a religião do povo que está voltando do cativeiro, e o sentimento que eles estão voltando é mais ou menos assim: Deus abandonou a gente. Deus nos deixou 70 anos nas mãos de um povo esquisito, com costumes diferentes, um povo que fez da gente gato e sapato, e agora a gente volta e a gente não tem nada. Nós não temos casa, nós não temos templo, nós não temos trabalho, e esse tempo era um tempo difícil. O primeiro capítulo do livro do profeta Ageu, ele vai falar um tempo onde eles semeavam e colhiam muito pouco comparado ao que eles plantavam. Então o sentimento que há no coração deles é um sentimento de que eles foram esquecidos diante da calamidade que estava Jerusalém. Aí eles voltam para a vida deles e dizem: a gente tem muita coisa para fazer. Eles olham para o cenário da cidade e dizem assim: eu preciso reconstruir uma casa para eu morar. E aí eles começam a trabalhar e usar todo o dinheiro, tempo, esforço, empenho para reconstruir as casas deles. E aí alguém começa a fazer uma casa linda, e o outro uma casa ainda maior, e o outro uma casa ainda melhor revestida e melhor preparada para abrigar sua família, porque eles estão se reestruturando em Jerusalém. Mas o templo do Senhor permanecia em ruínas. Eles têm um foco em resolver a vida deles, porque eles voltam para Jerusalém e não tem trabalho, eles voltam para Jerusalém e a economia não existe mais, e quando eles estão voltando, eles estão com a prioridade de reconstruir a própria vida, irmão. Quem que vai pensar em templo quando não tem nenhum teto para dormir? Quem que vai pensar em templo quando não tem uma casa para morar? Vamos fazer nossas casas primeiro, depois a gente faz o templo. O que é meu primeiro, depois o que é de Deus. Só que o que isso ocasiona?
Deus começa a reter o crescimento daquilo que eles plantavam. Priorizar o que era deles no lugar do que era do Senhor faz mirrar as colheitas do povo. Então eles acreditavam que dedicar mais tempo ao trabalho naquilo que eles queriam faria com que o trabalho prosperasse mais. Dentro de uma lógica humana, quanto mais você trabalha em algo, mais algo cresce. Se você se empenha em algo, melhor algo vai ser. E o povo estava ali dedicado, dizendo, nós vamos fazer a nossa vida, nós vamos plantar, nós vamos colher e nós vamos levantar. E quando a gente estiver estruturado, quando a gente tiver condições, aí a gente começa a contribuir para a gente levantar esse templo de novo. Só que o efeito é reverso. Não dá certo o que eles estão fazendo em casa e não dá certo porque o templo está em ruínas. Aí Deus levanta Ageu no meio do povo. Diz a Ageu, você vai ter que falar com esse povo. E a primeira mensagem que ele tem, capítulo 1, do versículo 1 ao 15. A primeira pregação dele, ela tem um público específico, os egoístas. Ageu olha para aquele povo, versículo de número 2 do capítulo 1, se estiver aberto aí. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. 3. E veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estruturadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Peraí. Tudo isso que está acontecendo é por conta do egoísmo deles em priorizar o que era deles antes de priorizar o que era do Senhor. Deus falou forte no meu coração, me fazendo lembrar desse texto. Peraí. Se nós priorizarmos a nossa vida mais do que a obra do Senhor, nós não veremos crescimento nem na nossa vida e nem na obra, irmão. Porque é necessário nós quebrarmos o espírito de egoísmo e entendermos que fazendo primeiro para Deus, a bênção do Senhor estará sobre aquilo que nós faremos. Versículo de número 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei. Segura aí. O Senhor está garantindo para o povo que se eles se empenharem em subir, pegar madeira e começar a reconstrução do templo, o Senhor está garantindo que ele vai se agradar daquilo que eles estão fazendo. Então, se houvesse qualquer questionamento entre o povo dizendo, será que Deus vai se agradar do que nós vamos fazer? Porque o padrão que eles têm é o padrão do templo de Salomão, irmãos. Alguém já passou na Celso Garcia em frente à réplica? Uma réplica em tamanho real. Você já passou lá na frente? Irmão, tem alguns prédios próximos lá, ele sobressai daqueles prédios próximos que tem menores assim. E o sol, quando bate naquele negócio, é só uma réplica. Parece que está brilhando de longe, por conta da coloração e do tamanho do negócio. Agora você imagine naqueles dias o verdadeiro, porque esse aí foi feito réplica. Agora imagine o verdadeiro. Feito com o ouro de Jerusalém, que não é o ouro do bispo Edir Macedo, o ouro de Jerusalém, irmão. Não as pedras que ele, pela vontade dele, não, as pedras que foram recortadas, mandadas por Salomão.
Então a régua do pessoal que estava indo reconstruir era meio alta. Eles estão dizendo, peraí, a gente vai fazer o templo, mas você quer que a gente faça outro igual o de Salomão? Vocês lembram o que aconteceu quando Salomão morreu? O filho de Salomão assume e o povo diz assim, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais trabalhar na construção. Pelo amor de Deus, dá um descanso para a gente, porque enquanto seu pai estava no reinado, a gente estava trabalhando e esse templo deu muito trabalho. O povo se desgastou durante toda a sua vida, irmãos, construindo aquele templo. Ou seja, na mente desse povo que volta do cativeiro, eles estão mais ou menos assim, peraí, Deus tirou a gente daqui com o templo pronto, levou a gente 70 anos para um lugar para ser maltratado, para voltar para aqui agora com o templo destruído. O templo estava quietinho no lugar dele. O Senhor permitiu que tudo isso fosse destruído e agora Ele traz a gente de volta e quer que a gente se desgaste de novo, não sei quantos anos para construir. Não dá. Só que o Senhor está garantindo, se vocês fizerem, eu me agradarei. Já parou para pensar em Deus olhar para você e te dar um cheque em branco de que Ele vai se agradar daquilo que você vai fazer, irmão? Faz. Mas eu não tenho condições, mas Deus está dizendo, simplesmente faz. Eu não estou pedindo que vocês façam como Salomão fez, porque o tempo agora, Salomão já está morto. Eu quero que vocês façam com o que vocês têm na mão. Subam ao monte, tragam madeira, edifiquem a casa, versículo 8, e dela me agradarei. E aí vem algo mais, e serei glorificado, diz o Senhor. O que Deus estava pedindo de Israel aqui era obediência. Obedeçam ao desejo do meu coração de que vocês reedifiquem esse templo. Versículo 9, esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei como um sopro. Vocês estão esperando que eu vou abençoar vocês muito para que vocês possam repartir, irmão. Aí está o maior engano. Esses dias eu estava repreendendo um menino que caminha com a gente, ele falando, eu quero ser muito rico para abençoar a obra de Deus. Você não precisa ser muito rico para abençoar a obra de Deus. Se Deus te der muita riqueza, você vai usar isso para a glória de Deus, amém? Mas você não precisa ser muito rico para abençoar. Não é uma condição. Você pode abençoar com aquilo que você tem. O povo está esperando ter muito para dar daquilo que sobra, não daquilo que eles têm. Deus está dizendo, eu não quero isso, eu quero que vocês façam do esforço de vocês. Primeira mensagem para o egoísmo. Porque o povo não queria fazer para Deus antes de fazer para eles. É a primeira mensagem de Ageu. Só que aí no meio do caminho ele começa a encontrar um segundo problema. Porque o povo que voltou estava totalmente sem comunhão, sem unidade e sem propósito. E o que Deus está ministrando ao meu coração é que para nós aqui essa noite, essa reconstrução do templo é um caminho para um avivamento que Deus tem para derramar sobre nós. E Deus está dizendo, eu não derramo a minha glória, a minha presença, aquilo que eu prometi, que está aqui no versículo 9, primeiro, se houver egoísmo. Segundo, se não houver comunhão. Comunhão é o conjunto de pessoas que partilham das mesmas ideias. Mas além de comunhão, nós precisamos ter unidade, porque a unidade é nós sermos um além daquilo que nós compartilhamos, porque vão ter divergências. Mas apesar da divergência, se nós formos um, nós vamos superar as divergências que nós temos em prol da unidade que nós temos em Cristo. E propósito é o norte que está nos guiando, para onde nós estamos indo, qual é o nosso propósito? Então entenda, Deus não vai derramar algo sobre nós, se nós não estivermos caminhando com as mesmas ideias, em um só espírito e indo para o mesmo lugar, irmãos. Está dizendo para o profeta Ageu, prega para o meu povo que é necessário que eles se unam,
Porque não basta trabalhar, eles precisam estar em comunhão para que esse trabalho dê certo. Reconstruir o templo pode ser, talvez para alguns, somente um trabalho manual, mas não é isso que eu quero deles. Eu não quero desgastar o meu povo de novo para que eles cansem fazendo uma casa linda. Não é isso que eu quero deles. Mas eu quero que eles se unam e que eles lembrem do tempo aonde eles entravam na minha casa para adorar o meu nome e eu derramava a minha glória sobre esse lugar. Todo mundo está se lembrando do templo, mas eles não estão se lembrando do que acontecia no templo. Se nós focarmos somente nas coisas naturais, nas coisas físicas, nós não conseguimos lembrar, irmãos, das coisas espirituais que Deus fez no nosso meio. O povo está lembrando da construção das paredes, das colunas, do ouro, mas eles não estão lembrando da glória de Deus derramada sobre aquele lugar. O povo não está lembrando da promessa que Deus tinha sobre aquele lugar. Quando Deus disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu sararei a sua terra. O povo está vivendo um tempo da terra doente, mas eles não estão se lembrando da promessa que Deus fez. Deus não prometeu para as paredes, Deus prometeu para o povo. Se o meu povo, não é se o meu templo, o templo clama. Se nós não clamarmos, as pedras clamam, mas o templo clama? Não. Quem clama é o povo. Deus disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus. A promessa era para o povo. O povo tinha uma promessa, mas eles não lembram da promessa. Mesmo no tempo da escassez, sendo que Deus estava permitindo a escassez para que o povo lembrasse da promessa e voltasse a clamar por aquilo que ele havia prometido. Fala para eles, Ageu, que não tem como dar certo se não tiver comunhão. Fala para eles que não tem como dar certo se não tiver unidade. E fala para eles que não tem como dar certo se não tiver propósito, Ageu. Porque eles podem ter madeira, ouro, pedras, eles podem ter as ferramentas certas, mas se eles não tiverem os corações aplicados nos caminhos, e aqui há um texto tremendo, irmão. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Pratique aquilo que você acredita. Deus está dizendo, pega todo esse sentimento de dizer, eu queria Jerusalém em pé de novo. Irmãos, não adianta nós termos um coração que acredita naquilo que Deus irá fazer, se nós não estivermos dispostos a trabalhar por aquilo que Deus irá fazer no nosso meio. Se nós não estivermos dispostos e empenhados a colocar a nossa mão para fazer algo, não adianta nós simplesmente somente sentirmos o nosso coração. Sentir é muito bom, sim ou não? Mas não adianta só sentir se nós não aplicarmos o sentimento aos nossos caminhos. Deus está dizendo, guarda a minha palavra e pratica. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Não existe uma bênção de Deus sobre o povo sem essas características. Porque enquanto nós buscamos os nossos interesses pessoais, irmão, a bênção de Deus está se esvaindo. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração onde nós temos pregado em fazer tudo aquilo que nós almejamos primeiro, para depois dedicar o nosso tempo para o Senhor. Eu converso com amigos da minha idade, que não estão na igreja, e que dizem assim, eu vou viver um pouco, vou fazer de tudo, quando eu cansar eu vou para a igreja. O cabra sabe o que é certo, ele conhece a palavra, mas ele diz, primeiro eu vou gastar minha vida, eu vou viver a vida lá, e quando eu estiver cansado eu dou o que sobrar para Deus. Só que esse sentimento que a gente atrela somente ao mundo, está invadindo o nosso meio. A gente diz, eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer, os meus planos, os meus projetos, os meus sonhos, depois eu penso em fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Só que eu quero te dizer que a desobediência, o fato de nós andarmos em egoísmo, priorizando os nossos projetos ao invés dos projetos de Deus,
vai afastar a bênção de Deus de sobre os nossos projetos. Não adianta, irmãos, tentar prosperar sem obediência. Não adianta tentar crescer nos nossos caminhos pessoais, nossos propósitos pessoais, se não houver obediência nos nossos caminhos. O desafio que Ageu tem aqui é reunir o povo e fazê-los entender que enquanto eles não parassem de priorizar as suas próprias casas lindas, maravilhosas, grandes, estucadas, e se voltassem para a casa do Senhor, Deus não ia abençoar a casa deles. Ele precisava reunir o povo e fazê-los entender que Deus habitava no meio da comunhão do povo. E que se não tivesse comunhão, Deus não ia fazer nada naquele lugar. Ele precisava lembrar o povo da unidade de quando eles eram um. E que se não houvesse unidade, não tivesse propósito, um esforço comum, mãos que trabalhavam em um só sentido, irmão, nós não vamos chegar em lugar nenhum se nós estivermos cada um remando o barco para um lado. A gente se reúne para falar de avivamento, para orar sobre mover, sobre o poder de Deus, sobre unção de Deus. E quando a gente está fazendo a nossa oração aqui, eu estou orando por um propósito, o irmão que está do meu lado está orando por outro propósito, a pessoa que está na minha direita está orando por outro propósito, está na minha frente está orando por outro propósito, está atrás de mim está orando por outro propósito. Deus está dizendo, não há como prosperar uma obra que nós não estivermos em um esforço comum. É necessário que o meu braço, o teu braço estejam trabalhando para nós chegarmos no mesmo lugar. Deus está dizendo, enquanto não houver propósito e unidade, não tem como a minha bênção chegar sobre vocês para que prospere aquilo que vocês querem que prospere. Porque é necessário primeiro que prospere o que eu quero que prospere. Mensagem aos egoístas. Mensagem àqueles que estavam vivendo sem ter comunhão. Cada um em sua tribo, em sua vida, em sua casa, com a sua família, dizendo, eu estou aqui, mas para mim já foi. Deus esqueceu de mim. A minha experiência na Babilônia, esquece, não dá mais, eu prefiro viver minha vida aqui, porque esse Deus aí não quer mais saber da gente. A segunda mensagem que Ageu tem é aos saudosistas. Ao povo que só se prendia ao passado e não conseguia olhar que Deus tinha algo novo para aquele tempo. A segunda mensagem dele é àqueles que não conseguiam se esquecer, irmão. Saudade é uma coisa, saudosismo é outra. Saudade é você olhar e dizer como foi bom, mas eu estou vivendo outro tempo. Saudosismo é dizer eu quero voltar para aquele tempo porque nunca vai ter outro igual. Deixa eu dizer uma coisa. Ou nós nunca viveremos nada, irmão, ou nós viveremos algo muito maior do que aquilo que já passou. As pessoas têm dito, não, essa geração não vai viver nada, não tem como, porque a gente não vê mais, e parece que as pessoas são movidas pelos sinais, e elas não entendem que o sinal é para quem não tem fé. Porque a fé não busca sinais. A fé é confiança naquilo que não se vê, irmão. E a gente tem falado na igreja como se os sinais atestassem, mas não. Os sinais vieram para um povo incrédulo, que não conseguia crer sem ver algumas coisas. Mas a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. A fé precede os sinais. Os sinais vêm em consequência. Mas nós precisamos entender, irmãos, que saudosismo é olhar para trás e pensar que nós precisamos voltar a viver aquilo. Mas Deus está dizendo, avivamento não é mar, avivamento é rio. O mar, se eu colocar o meu pé na água hoje e voltar amanhã, eu coloco o pé na mesma água. Rio não, porque o rio corre em só uma direção. Ezequiel capítulo 47, o rio ele brota desde o santuário do Senhor e passa pela porta do templo. Ezequiel entra, irmão, há um rio cujas correntes alegram a cidade do Senhor, irmão. Esse rio ele vai em uma só direção, ele não volta, ele não faz curva, irmão. Avivamento que Deus tem para nós no tempo de hoje não é o mesmo avivamento que Deus tem para a igreja do passado e não é o avivamento que Deus tem para a igreja do amanhã. Nós temos algo reservado para nós hoje. E Deus está dizendo, enquanto houver saudosismo no nosso coração, nós não vamos acessar aquilo que Deus tem para nós hoje. Ageu fala para os saudosistas, porque o povo olhava, e alguns dos que estão voltando são velhos e nasceram antes do cativeiro.
Alguns têm mais de 70 anos e viram a glória de Jerusalém. E agora eles voltam para Jerusalém e vê Jerusalém destruída e dizem assim, nunca que Jerusalém vai ser como foi. Irmão, os cabras lembravam do templo, lembravam do sacrifício. Quando Salomão pegou e mandou consagrar o pátio e disse, ó, pega o estoque de animal, vamos fazer uma oferta aqui. O povo olhava para isso, lembrava disso. Falava, gente, nunca que a gente vai conseguir fazer de novo aquilo que foi feito no passado. Nunca que a gente vai conseguir reconstruir esse negócio e fazer igual Salomão fazia aqui. O povo olha para os sacerdotes passados e eles olham para os sacerdotes que eles têm agora, depois de 70 anos de Babilônia. O povo tinha profetas antes de Babilônia e agora eles olham para os profetas que ele tem depois de Babilônia e dizem assim, é isso aqui que a gente tem para reconstruir o templo. A gente tinha sacerdote que era ungido, chapado da glória de Deus. Agora a gente tem esses camaradas que estão tudo envolvidos com idolatria. Esses sacerdotes que a gente tem hoje passaram 70 anos na Babilônia. Eles sabem mais adorar os deuses da Babilônia do que o Deus de Israel. Como que nós vamos replicar isso? Mas Deus não queria que eles fizessem algo maior e nem igual. Deus queria que eles fizessem aquilo que estava reservado para aquele tempo. Pega a madeira e faz. Sobe os montes, pega a matéria-prima e faz. Eu não quero que vocês imitem, eu quero que vocês façam aquilo que está ao alcance das mãos de vocês. Aos que estavam desanimados, essa é a mensagem. Nós vamos reconstruir. Eles sabiam que ia ser menor do que o primeiro. Isso é que é interessante. Eles sabiam. Eles olhavam para as demarcações da nova construção, porque quando Ageu consegue reunir o povo, quando ele consegue fazer com que o povo se engaje, quando ele consegue quebrar o egoísmo do coração das pessoas, que as pessoas começam a interagir, a trabalhar e eles delimitam, ó, peraí, vai ser num quadrado aqui que nós vamos começar a fazer, e eles fazem aquilo, irmãos. Eles olham para aquilo e dizem assim, é muito menor, é muito inferior ao que foi o antigo. E a mensagem de Ageu é justamente para eles dizendo assim, não olhem para o que já passou, olhem para o que Deus está fazendo no nosso tempo. Não usem como referência aquilo que foi feito durante anos e anos e anos e anos e anos de trabalho, comparando a estrutura de Salomão com a estrutura de vocês. Entre Salomão e vocês tem 70 anos de cativeiro de tratar, quando vocês desobedeceram, porque havia o templo, mas vocês me desobedeceram. E foi necessário 70 anos de cativeiro